Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para nós redentoristas, é um título muito especial para homenagear a Virgem Maria, Mãe de Deus e nós. É tão bonito aquele quadro, é tão rico de sentido para a nossa vida, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sinto naquele quadro é que, por um lado, nós vemos as duas mãos de Nossa Senhora, a mão com que ela segura o menino, mas não, ela não só segura, mas a mão dela está apontando para o menino. E a outra mão, a mão que o menino segura, né, da mãe, claro que aí é mais claro ainda, o menino segurando com as duas mãos e a mão dela sendo como uma flecha para o menino. Então eu vejo assim, acho que é uma imagem que fala demais para nós, não é? Até mesmo dando sentido da vida de Nossa Senhora, da missão dela. Nossa província de São Paulo tem a sua origem na Alemanha. Os primeiros redentoristas que chegaram lá em Aparecida, no dia 28 de outubro de 1894, né? Então, com todo o amor, todo o carinho, eles procuraram trazer o Evangelho de Jesus Cristo Redentor para a região aqui de São Paulo, né? E aí então nós fomos caminhando, graças a Deus, né? Foram surgindo vocações aqui e muitos missionários redentoristas brasileiros, né? Acabaram assumindo essa missão e o número foi crescendo e assim nós adquirimos uma autonomia enquanto grupo de trabalho, enquanto grupo de pastoral e assim então de vice-província tornou-se província. Então viu-se a necessidade de encontrar um espaço aqui na capital paulista para construir essa casa, esse convento, que fosse uma sede do governo provincial e fosse também uma casa que servisse de acolhimento aos padres e irmãos que precisariam de um atendimento médico ou para ser uma casa de passagem ou então para fazer alguns estudos aqui na capital, né? E foi indicado também a possibilidade de ver com o cardeal, na época, Dom Carlos Vasconcelos Mota, no ano de 1948, a possibilidade de construir esse convento num terreno que a família Ferreira da Rosa havia doado para a mitra da arquidiocese, aqui no Jardim Paulistano, né? A família que fez uma doação, já no ano de 1941, para construir uma igreja, né? Então, no contato que os redentoristas fizeram na época, o cardeal, com muita alegria, não, claro, né? Vocês podem sim usar o terreno para construir o convento, mas tem que construir a igreja também, né? Porque a família quer que construa uma igreja. Aí tudo bem, as coisas foram sendo conversadas. Na época, o nosso governo geral era um pouco contra assumirmos paróquias, né? Para que nós pudéssemos ficar mais livres para as missões, para santuários, né? E aí, depois então conversando, foi chegando-se a um entendimento que era necessário e que seria interessante construir uma paróquia, não simplesmente uma capela ou uma igreja anexa ao convento, né? Começou a construção desse convento juntamente com a construção da igreja no ano de 1951, né? Onde no dia 3 de maio de 1951, com a presença do bispo auxiliar da época e também com a presença de alguns vizinhos e também de alguns missionários redentoristas, houve o lançamento da pedra fundamental da igreja, né? Da igrejinha que ia começar a construir, onde foi feita a primeira capela, né? No ano de 1951, tem um dado muito interessante, que em 3 dias já foi feita a capela ficou pronta em 3 dias. E algo assim, bastante interessante que um ano praticamente depois, o ano de 1952, o então cardeal Dom Vasconcelos Mota, lá em Aparecida, ele estava em Aparecida,
no dia 7 de setembro, então ele erigiu, através de um decreto, que aqui seria uma paróquia. É a paróquia com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Primeiramente foi construído aí o salão paroquial, onde vários eventos já aconteciam nele, e no ano então de 1956, praticamente, essa igreja ela ficou pronta. Só que no ano de 57 é que foi então aberta para as celebrações comuns aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então deixou de ser celebrado, podemos dizer assim, lá no salão, nessa capela que existia, para as celebrações acontecerem aqui dentro da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bem, a minha família sempre foi uma família católica e devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu morava aqui pertinho, vizinho da igreja, e então desde que ela foi construída nós participamos quando foi erigida, né? Eu tinha 17 anos quando eu comecei. Estava recém-formada, professora, normalista, e vinha sempre aqui à praça. Me perguntaram como eu vim a Perpétua. Eu não vim a Perpétua, foi a mim, porque passou a ser a nossa casa. Eu era menina, isso aqui era um terreno, a gente brincava, entende? Então a gente foi vendo o crescimento, o desenvolver que se tornou na potência de atualmente. Então foi crescendo aos poucos e a gente conhecia muito os padres. E encontrei com o padre Moraes, que era o vigário então, da época. E conversando, ele viu assim uma oportunidade para começar um curso de alfabetização de adultos, principalmente de domésticas, porque aqui havia naquela época muitas domésticas que ficavam na casa da pessoa. Bom, eu estava terminando o meu curso de teologia, está no 3º e 4º ano, que são os 2 últimos anos. Morava no Ipiranga, na Rua Oliveira Alves, e aos domingos à tarde eu ia até o Paulistano para um trabalho pastoral. Naquele tempo havia um grupo, mais ou menos até 50 domésticas, mas com vários domésticos também. Pessoas que trabalhavam nas casas ali por perto, mais diretamente ali do Paulistano, mas vinham alguns até mais de longe. Então nessas tardes de domingo eles se reuniam nas dependências da paróquia nossa, naquele salão grande que nós temos lá ao lado da igreja, para se divertir. Então escutavam música, jogavam ping-pong, conversavam. E depois havia a missa, como até hoje, das 19 horas, e essa missa era entregue à animação deles. Era muito interessante, quer dizer, o coral mesmo assim, eles formavam ali um pequeno coral, depois também as leituras, quer dizer, era entregue a eles essa missa, e era muito interessante, a última missa da paróquia. E com esse grupo, penso que uma vez, pelo menos com a minha participação, nós fizemos um retiro de dia inteiro, até usando ali as dependências do Colégio Madre Alix, que está ali nas imediações da paróquia. E era muito interessante, que era um grupo assim, que criava certa familiaridade entre eles. Eu gostava muito de participar daquele grupo. A gente vivia, era outra família. Eu digo, não sei se era outra família ou a principal família, porque nós vivíamos aqui, entende? Então é muito importante, a paróquia o redentorista é muito importante. Porque o que acontece? O redentorista tem uma mente muito aberta. O então pároco aqui, o padre Alexandre, ele vai fazer um convite para o Flexor, que era um pintor renomado, né, aqui de São Paulo, para que ele pudesse pensar uma decoração para essa igreja. Que essa igreja ela foi levantada e não foi pensado nada logo quando ela foi construída sobre ter uma decoração
ou seja, uma pintura nas paredes da igreja. Mas à medida que as pessoas vão conversando, os paroquianos também vão sugerindo, e aí foi então que o padre Alexandre viu que seria interessante realmente decorar a igreja. Então, no ano seguinte, começa então a fazer a decoração dessa igreja. É uma decoração que ela é também, não só para embelezar a igreja, mas também ela é catequética, né? Em vista do que nós podemos perceber assim na pintura. O Flexo, ele teve assim esse pensamento de mostrar para nós que nós, enquanto igreja, somos uma igreja caminhante. Quando nós entramos dentro da igreja, do lado esquerdo, nós podemos perceber, né, todo um painel aí na parede mostrando um povo a caminho, né? E este povo todos nós fazemos parte, com as nossas profissões, com as nossas enfermidades, com as nossas conquistas, com as nossas ideias, com as ciências, né? Aí que Deus dá graça para a gente poder então realizar. E entre essa igreja que caminha, ela começa então pelo nosso batismo, né? Então, na porta da igreja, do lado esquerdo também nós temos a pia batismal e uma bela pintura do batismo de Jesus, mostrando também que todos nós que somos batizados, nós iniciamos uma caminhada, né? E assim essa caminhada que nós vamos fazendo ao longo de nossa vida, e uma caminhada esperançosa em que nós devemos chegar, né, abençoados e protegidos por Nossa Senhora, chegar aos céus, né? E quando essa caminhada nós vemos chegando até o altar é onde nós celebramos a Santa Eucaristia, que é o sacramento, né, que nos faz trazer a memória viva de Jesus que nasceu, que viveu, que morreu por nós. E aí então nos alimentamos da Eucaristia e assim fortalecidos possamos também alcançar a graça de ganhar o reino dos céus. Onde está, né? Lá à frente nós vemos aí o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do lado dela os santos evangelistas, do outro lado, né, encontramos também as imagens dos nossos santos, seja São João Batista, São José, São Pedro. E também, para homenagear os missionários redentoristas, nós temos uma pintura de Santo Afonso, né, que é o fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas. Do lado esquerdo, ainda próximo ao altar, nós vamos encontrar um grande painel que retrata também essa igreja caminhante necessitada, né? Nessa igreja caminhante nós percebemos também tantas tristezas como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde tantas pessoas foram dizimadas, e ali mostra uma família em desespero que pede o socorro de Nossa Senhora que intercede a Deus, aí dá a graça, né, da proteção da família que consegue sobreviver em meio a tantas dificuldades. Agora, um lado bastante interessante também é que o Flexo, do outro lado da parede da nossa igreja, para quem está entrando do lado direito, nós vamos encontrar então um painel com vários personagens que lembram os nossos santos, né? E ao olhar assim para esses personagens, nós vamos identificar alguns santos já conhecidos nossos, né? E santos populares, outros nem tanto. E aí então esses santos também mostram como estão numa grande procissão, né? De uma grande procissão que indo até o altar, e nessa procissão eles estão levando também em suas mãos os instrumentos que fizeram parte da paixão e morte de Jesus, a coroa de espinhos, a esponja, a espada, a cruz, né? Que foi colocada para tirar o corpo de Jesus da cruz. E tem um outro painel que é muito interessante, que está bem de frente ao painel onde está a família da Segunda Guerra. Nós vamos encontrar um painel que lembra um pouco o purgatório, né? A imagem do purgatório, mas nós percebemos aqui, à direita do altar, um painel que mostra Jesus resgatando as pessoas, né? Ou seja, levando as pessoas para o reino dos céus. Então, mostra para nós que Jesus, ele nos resgata, Jesus, ele quer a salvação de todos nós, filhas e filhos de Deus.
Ao longo já desses anos, desde 1958 até o momento, nós já tivemos que fazer 3 restauros nessa obra do Flexor, né? E quem ajudou a gente nessa restauração foi a Maria Helena, a mesma que restaurou a imagem de Nossa Senhora Aparecida no ano de 1978, né? Então, é uma pessoa muito querida, muito próxima, muito competente, né? Olha, o convite surgiu pelo padre Rubens, que era o pároco aqui, e quando ele entrou, eu nem conhecia essa igreja. E quando ele entrou, pediu para me chamar, que tinha umas pinturas de Flexor. Eu falei, mas o Flexor, bom, eu sabia que ele era um pintor abstrato. Eu acho que a vida parece um quebra-cabeça, né? Mas é um quebra-cabeça feito lá em cima, que a gente depois vai vendo que não é a gente, é alguém que põe o... Eu tinha uns 15 anos mais ou menos e queria aprender a pintar. E não sabia onde ir. Eu não queria ir na Escola de Belas Artes, porque não queria, bom, enfim. E perto da minha casa, eu morava na Vila Mariana. Alguém me disse, tem um pintor que ele está ensinando pintura. Eu não me lembro nem o nome da rua. Eu fui. E realmente ele tinha um ateliê dele, uma sala, assim, mais ou menos metade disso aqui, e acho que tinha uns 20 cavaletes, 15, 20 cavaletes dos alunos dele, todo mundo pintando igualzinho ele, que ele era abstrato, né? E então acho que ele, não sei, né? Eu falei, não quero isso aí não, eu não quero ficar igual a ninguém, eu quero aprender para fazer o que eu quero. E não voltei mais. Mas não pensei que anos depois eu teria que resolver um problema do Flexor. Acho que foi até bom que eu não trabalhei com ele, que aí eu fui por outros caminhos, aprendi outras coisas, né? O afresco é uma técnica que surgiu na Idade Média, porque não existia pintura a óleo, tá? Então, os artistas trabalhavam com tinta, pigmento puro, né, de cor, e misturavam com clara de ovo ou gema de ovo e pintavam nas paredes com um reboco fresco. Por isso que chama afresco, entendeu? Então, assim, fazia por partes, porque não dava para fazer o fresco na igreja toda, então por partes o que eles iam fazer no dia, e em cima eles pintavam. Quando secava, a tinta absorvia, quer dizer, a parede absorvia, a parede mole absorvia a tinta e virava uma coisa só. Virava uma película só, entendeu? Então por isso chama afresco. Então, eu comecei a restaurar aqui a primeira vez em 99. Então, restaurei até antes de começar a fixar, quer dizer, fiz o restauro pictórico, tinha as partes que estavam fixas, para não ficar tão feio aqui o jeito, entende? Depois, quando chegou o líquido que eu precisava, levou mais, deixa eu ver, 2005, levou quase 6 anos. Aí, quando chegou tudo, eu fiz toda a fixação da igreja e mais alguma coisa que precisava. Então, essa foi a segunda vez. Eu pensei que tinha acabado. Agora chega, acabou, não tem mais nada. Porque o batistério aqui embaixo foi a parte pior, porque entrava água e a parede ficou muito úmida. Bom, eu terminei em 2015, falei, agora, está completo o negócio, fotografei tudo, fiz o relatório, tudo bem. Eu não esperava que viesse a terceira vez. Em 2019, eu vim e falei, gente, o que aconteceu? O batistério aqui estava pior, tinha caído o estuque, estava assim um horror, e estava oca a parede. Aí comecei a fazer com o mesmo processo. A água já tinha escorrido em vários lugares, aí não tem o que fazer, você tem que fixar de novo e fazer o restauro pictórico. Chegou na parte aqui do batistério, que era a parte pior, que eu falei, como é que nós vamos fazer? Não adianta, eu vi que estava oco e tudo mais. Aí decidimos, a parte de baixo do chão, os engenheiros vieram, tal, pessoas, trouxe também um encanador da minha confiança, eu sabia. Ele falou, não, quando é do chão para cima,
ela chega a 1,5 metro só. Tem razão. Aqui vem de cima para baixo, porque estava toda a parede quase. Falei, então tá, agora já entendi. Aí foi tirada a parte de baixo de cimento, que estava toda solta, e deixamos no tijolo. Falei, agora vamos ver, se tiver água, vai sair toda a água, e depois de seca a gente completa. Foi assim que fizemos. E a parte oca lá embaixo, quer dizer, do painel, que eu não podia quebrar, nem podia fazer por lado de fora, porque é mármore, então eu injetei um produto para segurar com uma seringa, um produto que chama Bianco, que segura o reboco. E aí quando batia assim, achava que não estava mais, aí procedia o restauro e foi feito. Eu espero que continue assim. E aí aceitaram, tudo bem, é por isso que eu vou. Então são 3 vezes lá, 3 vezes aqui. O 3 na minha vida, Santíssima Trindade. Tudo tem um fim, nada é eterno nesse mundo, né? Nós temos um fim, as obras de arte também. Mas enquanto a gente está podendo conservar, é importante. E a conservação é mais importante do que o restauro, ou seja, tem que prestar atenção para não ter mais vazamento de água. Então precisa conscientizar as pessoas que isto é uma pintura e é frágil como qualquer obra de arte. Ela não resiste à mão que toca, à flor que encosta lá, a escada que não sei o quê. Então, essa conscientização é muito importante. Aí, se tiver essa conscientização, dura. Se não, não dura. Simples assim. Nós pensamos assim, que seria muito importante nós valorizarmos as pastorais, né, os grupos, os movimentos da paróquia. E fomos distribuindo assim também em cada celebração festiva do ano jubilar, juntamente com o ex-pároco, o ex-vigário que por aqui passaram. Então, essas pessoas ligadas às pastorais também participavam, né? E assim, todas as pastorais foram contempladas ao longo deste ano jubilar. Quando nós recordamos essa bonita história e destacamos aí tantos missionários, padres e irmãos que se doaram nesse trabalho paroquial, obviamente não podemos nos esquecer de tantos leigos, homens, mulheres, jovens, que também assumiram conosco esse compromisso de tornar a paróquia de Nossa Senhora um lugar acolhedor, um lugar onde se proclama a palavra de Deus, onde se celebram os sacramentos. A Pastoral do Dízimo, ela está implantada e organizada há muitos anos aqui na nossa paróquia. Mas nós sabemos que o grande incentivador dessa pastoral foi o Padre Rubens. E nós aqui não fizemos parte do primeiro grupo, não é, Lídia? Sim, não fizemos. A Lídia foi convidada pelo Padre Carlos Arthur, eu também entrei nessa época. Eu me lembro que fazia parte da pastoral da visitação e a gente fazia visitas pelo bairro com o Padre Carlos Arthur. E um dia ele me convidou para também trabalhar na pastoral do dízimo, né? A nossa equipe é composta de 10 pessoas. Além de nós aqui presente, ainda temos a Maria José, a Conceição, a Neide, a Terezinha e o Jaime. Nós fazemos o plantão todo sábado e domingo. Durante a semana, a contribuição pode ser feita na secretaria da paróquia. Nós entendemos que é hora de uma revitalização da pastoral. E estamos programando, junto com o Padre Geraldo, uma campanha de conscientização da importância do dízimo. Todos os paroquianos precisam conhecer bem a finalidade do dízimo numa paróquia, né? Conhecer as várias dimensões. Eu participo da Paróquia Perpétuo Socorro já há muitos anos, desde pequena, com os meus pais. O meu pai iniciou aqui na paróquia, inclusive no grupo de jovens. Na década de 80, o grupo era bem atuante. Eles realizavam retiros em conventos e participavam também bastante das atividades da igreja. Quando eu comecei a namorar com o Lucas, ele iniciou também a caminhada dele aqui na paróquia.
E aí, ano passado a gente se casou, aqui também, na paróquia, e iniciamos o grupo de jovens. O nosso plano no grupo de jovens é a gente meditar a palavra, né? Conversamos sobre os próximos encontros, os próximos projetos que temos em mente, nas ações sociais principalmente. Hoje somos em mais ou menos 10 pessoas. Nossos encontros se realizam todos os domingos, após a missa das 9h30. Então a gente começou agora a pensar em planos para arrecadar fundos para ajudar nas ações, principalmente no sopão, que começou recentemente também. E no futuro a gente também pensa em utilizar essa ideia que era do encontro de jovens anterior, que era muito forte, os retiros nos conventos, enfim. Então, a pastoral da visitação aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela teve início em 1997, com o nosso tão querido padre Rubens, né, um homem de Deus, né, missionário, redentorista. Então foi uma experiência muito gratificante, inspirada no Evangelho, né, na visita, né, a gente faz a visita nas casas, o padre sempre vai conosco, levando assim um momento da palavra de Deus, do Evangelho, a bênção da casa. Mas no início a gente fez de casa em casa, a gente foi visitando casa em casa e oferecendo quem queria a oração e a bênção da casa. Depois nós começamos a entregar cartinha nas caixinhas do correio. E uma terceira parte foi o convite nas missas, onde nós fazíamos o convite quem queria a visitação e a bênção da casa. Isso no início com o padre Rubens, depois veio o padre Carlos Arthur, que veio a falecer, o Dom Joércio, padre Matias, padre Bertanha, padre Ademir, padre Carrilho, todos eles tiveram assim uma influência muito grande nessa pastoral da visitação. Olha, nós tivemos uma reunião com o padre Geraldo, ele pediu para que nós dessemos um tempo, que ele não iria anunciar nas missas a pastoral, por causa da pandemia, até normalizar. Assim que normalizasse, ele iria fazer o comunicado nas missas da pastoral e dar continuidade a esse trabalho, que ele acha muito importante, que nada mais é do que a igreja está indo à casa da pessoa, né? Não é o fiel vindo até a igreja, e sim a igreja indo à casa dos fiéis. E ele quer dar continuidade a esse trabalho. O futuro é esse, que nós estamos nos preparando para, assim que tiver o sinal verde, a gente volte à visitação. E todos estão esperando por esse momento. O curso de noivos da Perpétuo, eu digo que ele é especial. É falsa modéstia? Mas por quê? Porque na década de 60, o Vaticano determinou que houvesse uma preparação para o sacramento do matrimônio. E era então cardeal em São Paulo, D. Paulo Evaristo Arnes. A ordem veio para ele. E ele, muito amigo do atual pároco daqui da Perpétuo, padre Olivos Olim. E ele o comunicou de que precisava ser feito uma aula, enfim, algo em preparação para o matrimônio. Bem, então, o padre Zolim reuniu uma equipe da época e junto organizaram um instrumento chamado curso. Não é um curso, são palestras diversas. E esse curso é muito importante, por quê? Porque ele foi o pioneiro. Daqui ele se expandiu para o resto do país. Cada época teve suas necessidades. Naquela época de 60, 70 até 80, a necessidade do futuro casal era outra. Os casais se casavam já não com uma intimidade que tem hoje, com outro tipo de intimidade.
Medieval não era nem medieval nem modernista, era um misto de. Então eram informações muito importantes. Óbvio que os tempos foram evoluindo, então o curso tem sempre que se adaptar aos tempos e às necessidades atuais. Então o curso é dado, são 4 cursos por ano, e muito procurado. Era muito procurado, nós tínhamos de 50 a 60 casais. Depois, devido à pandemia, agora nós reduzimos para 20 casais. Por quê? Não que não há procura, mas para a proteção salutar mesmo dos próprios casais que participam e dos que ajudam. Esse ministério ele foi introduzido na paróquia na década de 70 pelo padre Cabral, que na época ele era o pároco daqui da igreja. E atualmente nós somos 26 ministros. Atualmente, assim, a gente tem consciência de que os ministros são muito, assim, importantes nas missas diárias também. Enriquece muito a missa quando tem ministro nas missas diárias, mas a gente não tem, nós temos, assim, como obrigação os sábados, as missas das 12 horas, das 14h30, e dos domingos e feriados religiosos nos horários estabelecidos já para aquela ocasião, né? Então, todos os domingos nós temos, domingos e feriados religiosos, nós temos 2 ministros para cada missa. E outro papel muito importante do ministro é levar a comunhão aos doentes. E essa tarefa, ela foi completamente afetada pela pandemia, e nós estamos com isso suspenso, né? Então, assim, até hoje nós não temos esse trabalho ainda. Eu vejo o futuro, assim, a gente conversa muito com o Padre Geraldo e a gente vê o futuro o mais breve possível, retomar as reuniões mensais, porque sem as reuniões a gente não consegue nem delegar também, né? E voltar ao trabalho de distribuir a comunhão para os doentes, de maneira assim mais efetiva, né, com a ajuda de todos os ministros. É isso que eu vejo para o futuro. Então, nós fizemos um encontro de casais com Cristo, já faz tempo, viu, gente? Foi em 1990. A partir daí, nós recebemos um convite para estar fazendo parte, a turma falava assim, é coral, mas era um grupo de canto, de muitos amigos, a gente fez assim uma amizade enorme com eles, ficamos por acho que mais de 18 anos cantando aí no grupo de canto. E também nesse tempo, acho que depois de uns 2 anos, nós recebemos o convite para fazer parte da Pastoral do Batismo. E agora em novembro nós vamos completar 30 anos de pastoral. E já teve assim muita gente que fez parte da pastoral, mas hoje em dia estamos só eu e o Ezequiel. Interessante que nós evoluímos até na preparação, né? Como é que nós fizemos isso? Nós fizemos uma dinâmica com os casais, né? Não ficou um monólogo lá na Pastoral do Batismo, só um falando. Então os casais também interagem nesses nossos encontros, né? Entendo que isso que é o diferencial aqui da Perpétuo Socorro, porque a procura é porque quem está participando interage também, não fica só aquele monólogo, né? No começo eles não querem muito, né? Não querem responder, aí a gente brinca com eles, a gente relaxa e fala, não, pode falar o que você quiser, porque a gente também está aqui para aprender. Aí eles vão se soltando e a gente cresce junto, sabe? A Pastoral do Batismo, ela é dinâmica, né? Então, muitas pessoas chegam até a pastoral porque ou o cunhado, ou parente, ou irmã batizou aqui, gostou, né? Tanto da celebração como da preparação, né? E vem até nós, né? E no futuro, o que a gente pretende? A gente pretende, sim, trazer mais casais paroquianos
para compor a pastoral do batismo, assim a gente pode aumentar o número até de sábados em preparação, né? E também nós temos um projeto, né, que é o pós-batismo. Depois do batismo dessa criança, né, a gente tem que buscá-los para frequentar a nossa paróquia, né? Interagir com eles na forma, nas mídias sociais, nas comunicações atuais, para que eles venham, aproveitem esse momento e venham para a igreja, porque a igreja precisa, né? Então, porque é importante a gente mostrar para eles, né? Deixar bem consciente que o que foi plantado na preparação de pais e padrinhos e na celebração do batismo tem que florescer. Nós pretendemos, porque a gente acredita muito que o caminho seja esse. Para trazer essa turma, acabou naquele dia, ai que lindo, vão só ficar revendo as fotos, né, do dia do batismo e acabou. Não, a gente pretende trazer para a comunidade, para fazer parte da comunidade, para conhecer a paróquia, conhecer mais a sua religião. A nossa parte de evento aqui, a nossa grande festa, vamos dizer assim, depois do dia de Nossa Senhora, né, que era nosso objetivo maior, nossa festa maior, é a quermesse, né? Nós temos aqui todo ano a quermesse, onde se mobiliza, né, o entorno da paróquia e algumas pessoas de fora da paróquia também que participam dessa grande equipe, né? Depois da quermesse, que normalmente acontece em junho, a gente se reúne em janeiro do próximo ano para montar a próxima quermesse. Um desafio nosso agora para o futuro é essa volta dessa quermesse, já que nós paramos 2 anos, né, consecutivos, e a paróquia a nossa quermesse é muito grande, né? Ela toma conta aí da nossa praça, parte da igreja e a rua, né? Então é um evento muito forte, né? E é um evento tradicional, que envolve muita coisa, artista, segurança, limpeza, parte elétrica, licença, né? Tem a licença com a prefeitura, licença com os responsáveis pelo trânsito. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muita antecedência, né? O apostolado quer formar uma rede mundial de corações. É essa a função primordial do apostolado da oração. Agora, o apostolado da oração da Perpétuo Socorro, ela cumpre uma meta, né? Que são as visitas aos compromissos das igrejas, dos Jardins e Pinheiros, que participam de horas santas mensais, cada mês é numa igreja, com confraternizações e também com celebrações religiosas na região Sé e outras atividades. E também às quintas-feiras, aqui na nossa paróquia, nós temos a Hora Santa, que é antecipada pelo terço, e depois nós temos a missa às 17 horas, com a bênção do Santíssimo. E quem dá a bênção do Santíssimo é o sacerdote celebrante dessa missa. Sempre mãos às obras, com muita força e coragem e, acima de tudo, muita fé. Valorizando sempre a nossa igreja, que é a nossa menina dos olhos. Apesar de ter acontecido tudo isso, a nossa igreja está muito bonita, muito bem administrada pelo Padre Geraldo, que ele foi uma pessoa muito especial, que nos deu muito apoio. E assim vai sendo a nossa caminhada, com muita coragem e muita fé, acima de tudo, né? Dando nosso testemunho, nosso exemplo. Nós trabalhamos com os enxovais para as mães carentes e também com as sacolas de Natal, que também o objetivo é com as crianças carentes. A nossa paróquia dá muito ênfase às crianças, ação social dos pobres, né? Crianças e mães carentes. Então esse trabalho dos enxovais já existia aqui na paróquia em número menor, com o apostolado da oração, com as agulhas, o grupo das agulhas de ouro, com a ideia, né, que veio de uma dos membros
da terceira idade, sugeriu que a gente colocasse um nome, criasse um nome. Então foi criado o nome da Oficina dos Enxovais da Paróquia do Perpétuo Socorro. Partindo daí, então, nós unimos as forças com o apostolado e outras pastorais, as mães também, senhoras da paróquia, que contribuem não só fazendo as mantas, sapatinhos, casaquinhos, como também elas doam o material e o tempo com lindos trabalhos de tricô e crochê, né, enriquecendo o nosso enxoval. Dentro de todas as possibilidades, nos meus 95 anos, tudo que eu posso realizar com respeito à parte religiosa da igreja, eu participo. E também, da mesma maneira, eu participo nas obras sociais. Que o atendimento a essas obras todas é feita com respeito, amor, seriedade. É tão importante que supera todos os problemas e dificuldades. Olha, com a ajuda de Deus, nós esperamos continuar estas obras. E acho que nesta hora eu tenho que agradecer a todos os que colaboram conosco, que eu já citei quem são. É a congregação redorista, são as pastorais e a comunidade. Nós fizemos o 29º Encontro de Casais com Cristo aqui na paróquia em 1986. Encontreiros são aqueles que já fizeram o encontro. Encontristas eram aqueles que nós estávamos recebendo no dia do encontro. Porque o ECC tem o seguinte, não se faz de qualquer maneira. Tem um livro escrito pelo padre Pastore, que o ECC começou na paróquia lá da Pompeia. E foi de lá que se ramificou por toda São Paulo. O ECC, né, eu acho que ele agrega demais todas as pastorais, né? Então, pode perceber, né, a maioria das pastorais, os coordenadores são do ECC. Mesmo os antigos, né? Tem gente aqui que fez o primeiro ou o segundo ECC, continua até hoje aqui, né, coordenando, ajudando. Então, acho que assim, o ECC ele é muito importante para o movimento da igreja. Dentro do ECC, né, existe uma parceria muito grande. E assim, quando a gente passa alguns reveses da vida, eu vou falar uma experiência nossa, né? Nós perdemos um filho. E assim, o ECC foi essencial para nós, porque eles nos abraçaram de tal forma, justamente quando foi na época do Padre Ademir, que assim nós nos sentimos fortificados, gratificantes. Foi gratificante esses nossos amigos. Eu acho que assim isso é muito importante, sabe? Isso aconteceu comigo, aconteceu com outros casais. É emocionante falar isso porque foi um momento muito difícil para a gente, né? Perder um filho muito jovem, subitamente, acidente de moto. E essa turma não, vocês não vão ficar assim. Nos abraçaram muito mesmo. Eu ia pensar que sábado eu ia ficar em casa, não, você vem aqui, vamos fazer isso, vamos na igreja, vamos fazer aquilo. Domingo não, domingo eu vou ficar em... Não vamos na sua casa, vamos para tirar a gente daquele... Nossa, mas foi assim... E mandavam bilhetes. Nós temos lá uma gaveta cheia de desejo de estímulo, né? Foi muito forte para a gente, se emociona muito, mas esse agradecimento que a senhora fez é muito importante. Mas não era uma pessoa só, não. Eram vários casais. Desculpe a emoção, mas aflora. A pastoral da liturgia, eu considero a memória da igreja. Porque sem a pastoral, não existe uma celebração que te dê uma comunicação com os fiéis. Porque a pastoral da liturgia, ela engloba tudo numa celebração. Uma celebração eucarística.
Ela engloba desde as leituras, o ambiente, o canto, tudo o que acontece numa celebração eucarística é liturgia. Então, desde mais ou menos 1970, é que os leigos passaram a tomar conta da pastoral da liturgia. Aí que surgiu a pastoral da liturgia. E então, quando eu comecei aqui na igreja, quase 30 anos, ou até mais, foi que eu entrei direto para a pastoral da liturgia, porque era o que eu já conhecia, o que eu já sabia, e vim para cá. Então, a pastoral da liturgia aqui é bem ativa. Nós nos reunimos uma vez por mês para preparar aquele mês todo que vai chegar, né? Principalmente as celebrações de finais de semana e às vezes alguma durante a semana também que seja solene. Eu trabalho com uma equipe, não sou eu a coordenadora, mas a nossa equipe é muito boa, são todos muito presentes nas reuniões e está aberta também para outros que queiram participar. Porque quanto mais pessoas, mais leigos, mais fiéis nós tivermos, melhor vai ser a pastoral. Eu acho que a liturgia tem que ser sempre renovada dentro de um certo critério. Então, a gente está sempre olhando para os jovens e buscando os jovens para essa pastoral, para que eles também tragam novas ideias para nós. Então, eu espero que a pastoral da liturgia não vai acabar nunca, ela vai ser eterna, mas ela realmente tem que ir se renovando. E a gente tem que ir mais ou menos de acordo com as ordens do nosso Papa, né? Ele não esquece nenhuma pastoral, nenhum ministério, e nos adaptando àquilo que ele falar e com os jovens trazendo para nós sempre coisas novas mesmo. É o que eu enxergo assim. O Terço dos Homens surgiu, né, após uma inspiração que foi participar da 12ª Romaria do Terço dos Homens em Aparecida. Isso foi em 2018, em fevereiro de 2018. Após essa participação dos leigos, né, que tiveram a ideia de trazer o Terço dos Homens aqui para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, na época o pároco era o padre Eduardo Catalfo, né, que acolheu bem essa ideia e através da ajuda de um pessoal do Terço dos Homens da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Veleiros, né, da Arquidiocese de Santo Amaro, eles passaram toda a dinâmica, como seria, né, para que a gente realizasse bem esse momento de espiritualidade, né? Então, desde então a gente começou, né, a todas as sextas-feiras, né, às 19h15, né, que foi um horário que a gente viu que daria para que todo mundo estivesse presente. Uma das coisas que a gente tem em mente para fazer é reunir as paróquias aqui em torno, né, para fazer um terço em comum, né? Isso é algo que a gente está pensando, né? E com isso divulga também. Nós teve um projeto também que nós fizemos, na verdade não um projeto, é algo que saiu também do Terço dos Homens, que é o Terço do Parque, né? Então começamos a nos reunir num parque, onde rezamos o terço, né, e meditamos o mistério, né? Através do Terço dos Homens também, né? O pessoal acabou criando o sopão, né? Que é algo que é um ato de misericórdia que a gente faz, né? De estar indo até as pessoas que necessitam, né, para poder auxiliar ela, pelo menos com uma sopa, né, e levar um pouco dessa espiritualidade a essas pessoas que tanto necessitam. Bom, essa ação nós tivemos a primeira no dia 13 de junho, então isso foi fruto de uma ação que nós fomos junto com a paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja na paróquia São Geraldo. Então foi um trabalho ali numa segunda-feira à noite embaixo do Minhocão. Naquele momento era simplesmente uma ação para fazer algo de misericórdia, mas nasceu a vontade de trazer isso para cá. Numa segunda vez convidei a irmã Sandra. Muitas pessoas aqui aderiram, né? E no primeiro dia teve um total de 30, né, paroquianos e amigos de paroquianos. E o trabalho ele é dividido desde a doação
a preparação e a distribuição. É uma mistura de sentimento quando se vai fazer essa ação, porque a gente sente a alegria de poder partilhar o pouco que tem, né, porque levamos de 100, 200 sopas, 250, e depois também um pouco a frustração de não poder fazer mais, né, porque não conseguimos atender a todos que ali estão na rua. E é tudo muito rápido, né? A gente chega ali, 7h30 da noite, 10, 15 minutos você distribui aquelas 250 sopas e kits, porque tem muito mais. Eles já estão acostumados, porque são várias organizações que fazem esse tipo de trabalho, já fazem fila. Eu diria que eles são muito agradecidos, é uma surpresa nesse sentido de você poder oferecer e esse tipo de relacionamento que a gente está fazendo bem e eles estão fazendo bem também para a gente, né? Como ideia, por exemplo, como outras paróquias inspiraram a nossa paróquia, a gente daqui a pouco queria convidar uma outra paróquia para que também a gente possa ensiná-los, né? E como sonho seria a parte da evangelização, né, desse pessoal de rua. A gente sabe que é muito difícil, eles estão ali para a sobrevivência primeiro, né? Mas essa congregação ela foi fundada por Santo Afonso. E Santo Afonso ele começou dessa maneira, né? Ele foi chamado ali, era uma pessoa muito culta e foi chamado pelos moradores de rua e tudo começou. Então a gente tem essa inspiração também e com o Espírito Santo as coisas vão acontecendo e esse é um projeto futuro desafiador, mas vai acontecer de alguma forma. Nós somos congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Nós somos uma congregação que nasceu em Veneza, na Itália, fundada por um padre dominicano, Padre Giocondo Pio Lornia. Então, o nosso fundador teve essa inspiração diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fontanelato para auxiliar, apoiar, né, nesse período de pós-guerra. E quando veio para o Brasil, veio para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. As irmãs na paróquia sempre prestaram serviços de pastoral, né, com o conselho pastoral paroquial, né, a participação com curso de noivos, curso de batismo, catequese de primeira comunhão e crisma, grupo de jovens, visita aos doentes, visita às famílias e com grupo de oração nas famílias. Então as irmãs atuavam bastante também na paróquia, né? É assim, uma relação muito próxima com os padres também, porque além do serviço pastoral, tinha essa relação de amizade, né? Que eles sempre prestavam esse apoio espiritual, né? A nós, irmãs, e sempre vinham celebrar a missa aqui na casa, né, uma vez por mês, depois da missa tomava café junto, né, conversava. Então foi uma relação muito próxima. A história da Pascom, ela vem assim permeando todas as atividades da paróquia e eu tenho alguns registros interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês, né? O primeiro registro que nós temos da Pascom é de 62, ou seja, praticamente no instante que a igreja começou a funcionar como paróquia, foi criado um jornal, Elo, um nome bem bacana, né, para a época, com um trabalho gráfico aqui, bem bonitinho, feito pelo nosso pároco, o Júlio Negrisolo. A partir de 65, houve a mudança de pároco e o boletim mudou de nome, mas continuou, né, com uma carinha bonitinha, também editada. Tinha, olha que detalhe aqui atrás, tem os patrocinadores, enfim, ele tinha uma cara já de jornalzinho, né? Esse aqui foi editado pelo Padre Cabral. É uma época pré-Concílio Vaticano, ou seja, nessa época aqui, todas as atividades eram feitas pelos párocos, pelos padres, né? Então as atividades que hoje nós fazemos como Pascom, como pastorais, na época não podia ser feito. O envolvimento do leigo nas atividades da paróquia praticamente não existia, né? Então isso é uma prova, né? Que olha, os padres editavam e faziam um jornalzinho, um trabalho típico da Pascom, mas eles que faziam, né?
A PASCOM, a gente entende que a PASCOM é de todos. Na verdade, hoje tem 2 pessoas à frente, mas a PASCOM deveria ser uma atividade de todo mundo. Tem um exemplo bem bacana aqui, que esse daqui já é um pouco mais recente, de 87. Um jornalzinho já feito no computador, né? Uma arte bacaninha aqui também, chama A Paz. Esse jornal não foi feito pela PASCOM, foi feito pelo grupo do ECC. Na época era um grupo bastante forte, que tinha uma atuação bastante grande aqui na paróquia e queria manter a comunidade unida e informada. Hoje o nosso canal já tem 2 anos e meio e tem mais de 1000 vídeos já, né? Entre transmissões de missa, evangelhos diários, missas privadas, celebrações, avisos, enfim, temos vários tipos de vídeos, tem até um curso lá já também, né? Nós temos todo o pessoal do grupo dos jovens, né? Então tem toda a molecada aí ou está ajudando na transmissão ou está ajudando na atualização das mídias, nas redes sociais, né? Então eles estão ajudando e assim, minha expectativa é que eles, em algum instante, tomem a frente e eu trabalhe para eles. Essa é a minha expectativa da PASCOM, dos canais online. A catequese daqui, a gente já tem há muito tempo, né? E desde a época do Padre Rubens, que foi uma época bem forte, tinha as outras catequistas. Eu comecei com a catequese aqui quando meu filho caçula começou a fazer catequese. Porque aqui eu trabalhava de cabeleireira e aí no sábado nunca dava, a catequese é sempre no sábado. E aí quando eu mudei de trabalho, eu comecei a vir com ele. E aí eu vinha, ficava na catequese, comecei a ajudar e fui ficando. E aí eu fui ficando aqui, fui aprendendo, fui ajudando, né? E comecei a dar aula. No momento, a gente tem várias situações diferentes ao mesmo tempo. Então, tem as crianças que frequentam aqui na paróquia, aqui na própria igreja. Tem uma turma de crianças em uma escola particular. E tem a turma online particular, que algumas catequistas dão aula, né, para elas. E tem também a de adulto, né, a catequese de adulto, principalmente preparação para o crisma. Além da catequese, nós conseguimos com o Padre Geraldo uma missa mensal, num horário para a catequese, para as famílias, e aí a gente faz também reunião com os pais, que aí a gente vai orientando, né? Os pais às vezes já esqueceram um pouco, né, do que já viveram, e às vezes estão meio perdidos, né, com a orientação dos filhos. E então a gente encontra, é muito bom esse encontro. No final desse ano, o que a gente já está programando? Para que as crianças terminando, fazendo a primeira Eucaristia, que tem uma turma que vai fazer no final do ano, que a gente vai ter uma missa que a gente está brincando que é a segunda Eucaristia. Porque a gente tem sempre essa preocupação, né? Porque quando será que eles vão fazer a segunda, né? Porque a gente não acompanha assim tão de perto, né? Sempre com essa sugestão de fazer uma perseverança, às vezes até participar como coroinha. E a gente vai trabalhando, a gente vai chamando, né? E quem sabe a gente consegue, né, que as crianças venham, porque os pais têm que vir também, né? Então a gente precisa pensar em alguma coisa que seja para os pais e para as crianças. Eu acho que aí é mais fácil, porque as próprias crianças vão querer que os pais tragam, né?
No ano de 2019, quando eu aqui cheguei, né, as coisas estavam num fluxo normal da vida da paróquia, com suas diversas realizações. Tem um evento muito forte aqui na paróquia que envolve muita gente, que é a famosa festa junina do Jardim Paulistano. E já há muitos anos que já tem essa festa junina. E então, quando eu cheguei, tinha terminado já essa festa, cheguei podemos dizer, um mês depois, né? E todos nós fomos assim pegos de muita surpresa com a questão da pandemia, do coronavírus, que era algo muito assustador, né? Para o mundo todo. E todos nós ficamos muito assustados com tudo isso. E praticamente nós aqui, já no dia 20 de março, já tivemos que praticamente fechar as portas da nossa igreja e tudo mais. Então nós também, orientados aí pelo nosso arcebispo, Dom Odilo Scherer, orientando para que nós pudéssemos então não realizar mais as celebrações com grupos grandes, né? E assim então o governo também que pediu, o governo do estado de São Paulo, para que nós fechássemos as portas, e assim fizemos. E ficamos assim numa situação muito difícil, né? Porque o que alimenta também a fé, a vida das pessoas, são as celebrações eucarísticas, né? As pessoas vêm para se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do próprio Cristo, para viver a vida na família, na sociedade, né? Então, a oração, a Eucaristia que nos fortalece. Então, e que fazer sem essa força espiritual, não é mesmo? Então, a pandemia foi um choque duro de realidade, onde a gente não podia mais entrar na casa das pessoas, né? E aonde também o nosso querido padre, né, Geraldo, que veio de Portugal nessa época, bem quase no início da pandemia, né? E ele também é muito pronto, sempre muito amável, assim, foi acolheu muito todas as pastorais. Então ele teve essa ideia de fazermos as gravações, que era um momento também da gente estar levando a palavra de Deus até a casa das pessoas, né? Mas a gente sentiu muita falta desse presencial, né? Desse momento presencial. E decidimos também por bem fazer a gravação já a transmissão direta de uma missa, né? Que celebramos aqui na paróquia, a missa das 9h30. Todas as missas às 9h30, no domingo, então são transmitidas também pelo canal YouTube, para fazer com que as pessoas, os fiéis, pudessem então estar sendo alimentados pela Eucaristia. Se não para receber o corpo de Cristo, mas pelo menos para se alimentar da palavra dele e de todas as orações que fazem parte da liturgia eucarística, né? Na formação do nosso canal online, quando chegou a pandemia, nós passamos uma época de 2012, 2013 até 2019 sem PASCOM na paróquia, não tinha, né, PASCOM. E quando chegou em 2019, 2020, a pandemia, o padre Geraldo precisou que que nós começássemos a fazer transmissão online. A gente não tinha essa estrutura, não tínhamos nada, não tínhamos as pessoas, não tínhamos equipamento, não tinha nada, né? Então, de uma hora para outra, ele me ligou um dia, pediu uma ajuda, eu não conhecia, não sabia também, aí o grupo mais próximo de mim era o grupo do Texto dos Homens, que eu pertenço até hoje, né? Aí eu comecei a conversar com todo mundo ali, olha gente, a igreja precisa disso, como é que nós vamos resolver? Uma ideia daqui, uma ideia dali, e 2, 3 dias depois nós estávamos transmitindo a primeira missa. E é claro, né? Nós também nesse tempo de pandemia, nós fomos pensando, olha, o que nós podemos fazer para arrecadar fundos, né? Porque a vida da paróquia, de uma certa forma, ela continua com seus gastos, com suas despesas, né? O que vamos fazer para suprir os gastos da nossa igreja, né? Aí pensamos, não vai dar para fazer festa junina, porque no ano 2020 não tinha como, né? Foi proibido. Já 2021 também não, né? Então nós precisávamos de ter alguns eventos, pudéssemos arrecadar, né, fundos. Então fizemos assim algumas feijoadas
e também nós chamamos dos bolos, os bolos e doces juninos virtuais, né? Então fomos encontrando alguns meios assim para as pessoas continuarem assim a ajudar, né, financeiramente a paróquia. Enviamos também uma carta para todos os paroquianos para que eles pudessem também estar sensibilizados às nossas necessidades, já que as pessoas não poderiam vir à igreja para fazer as suas ofertas, né? E depois, tendo passado tudo isso, a gente já podemos abrir a porta da igreja, embora de uma forma assim muito cuidadosa, né? A gente foi voltando então a fazer as celebrações dentro aqui da igreja, já fazendo já algumas reuniões com as pastorais, voltando, podemos dizer assim, quase que a uma normalidade, né, da vida da igreja. Esta é uma paróquia muito significativa para nós. Atualmente é a paróquia mais antiga que nós temos na província de São Paulo, e ela aqui abrigou ao lado um convento redentorista, uma casa religiosa pela qual passam tantos missionários redentoristas do Brasil e do mundo, por ser um convento grande, estar localizado na cidade de São Paulo. De modo que nós temos uma referência sempre segura de acolhida, de hospedagem neste convento ao lado da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E mais ainda, por termos uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Desde 1866, o Papa Pio IX confiou aos missionários essa incumbência de divulgar a devoção a Nossa Senhora. Então tudo isso faz que esta igreja, esta casa, seja significativa, importante para os missionários redentoristas. E também por estarmos aí exercendo o nosso apostolado neste mundo urbano, com toda a sua complexidade, com seus desafios. O provincial pediu para que eu viesse para ser o pároco aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até então estava o padre Eduardo Catalfo, que tinha passado já por aqui por 7 anos, e ele foi então transferido lá para Aparecida para ser o reitor do santuário, né? E aí então aqui precisaria de vir alguém para assumir a paróquia. O provincial me convidou, e eu me coloquei assim à disposição, né? A gente está aqui para servir, né? Então eu vim de coração aberto para assumir essa missão, esse trabalho aqui, até mesmo porque ao vir para cá eu tinha consciência que não ia estar sozinho, né? Além dos missionários redentoristas que estariam comigo para me ajudar aqui, ou seja, os vigários paroquiais, no caso na época o padre Marcelo Magalhães, e também podendo contar com a ajuda aí do padre Matias, ou de algum outro sacerdote que sempre passa por aqui, né? Além, é claro, né, de saber que aqui já tinha toda uma história, uma caminhada, as diversas pastorais, né? Os nossos queridos leigos que assumem serviços pastorais, movimentos, e com certeza estando com eles e sempre com a mente e o coração aberto para dialogar, né, para caminharmos juntos. Então eu vim assim para caminhar junto. Eu me casei aqui, a minha família inteira casou aqui, todos os batizados foram aqui, todos os missas de 7º dia aqui. Essa paróquia fez, realmente eu fiquei emocionada, fez por mim e pela minha família algo que nunca seria feito em local nenhum, se não fossem os redentoristas. Eles, a minha família deve aos redentoristas toda a forma, toda a estrutura que ela tem. Desculpa. No ano de 2021, logo no começo do ano, a equipe de liturgia aqui da paróquia, né, sentado para preparar as celebrações dominicais. Então, começamos a conversar na equipe
sobre a celebração dos 70 anos da paróquia, né? Então, pensando no como celebrarmos este evento, então surgiu a ideia de celebrarmos ao longo do ano os 70 anos, né? Onde nós pudéssemos começar no dia 27, que por felicidade nossa caiu no domingo, né? Eu falo isso porque a vida aqui funciona mais, a vida paroquial mais no final de semana. Durante a semana tem as atividades, mas com menos frequência, né? No final de semana tem um grupo bem maior de fiéis. Então, no dia 27, que é o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 27 de junho, então nós daríamos início ao nosso ano jubilar, né? E aí definimos então que uma vez por mês, durante o ano, né, nós então celebraríamos o ano jubilar, né, e nos domingos próximos ao 27. E para encerrar o ano jubilar, nós convidamos o nosso provincial, o Padre Marlos Aurélio da Silva, para que no dia 26, não no dia 27, porque 27 de 2022 caiu na segunda, né? No dia 26, domingo, pudesse fazer a nossa celebração encerrando o nosso ano jubilar aqui na nossa paróquia. E logo em seguida da missa nós fizemos uma ardorosa procissão, né, com o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela praça aqui da igreja, né? E fomos brindar no salão paroquial, né, aí os 70 anos da nossa paróquia, com os nossos vivas, com um bolo e assim podemos nos confraternizar, né? Então foi um momento de muitas bênçãos e de muitas graças e alegria poder celebrar os 70 anos de vida e missão neste chão, graças a Deus, né? Essa caminhada jubilar teve início no ano passado, em junho de 2021. Então, cada mês puderam refletir aqui na comunidade aqueles que foram párocos, vigários, que trabalharam aqui nesta paróquia. E hoje, o coroamento de toda essa caminhada, que é sempre um olhar para o passado, de gratidão, mas também um olhar de esperança para o futuro. O jubileu nos proporciona isso. Então, para nós é um sentimento de muita gratidão a Deus, também por todas as pessoas que se dedicaram, que trabalharam aqui na paróquia de Nossa Senhora. Algo assim que achamos por bem e muito interessante também foi registrar a vida dos 70 anos da nossa paróquia. Nós, assim, juntamente com o CAEP, que é o Conselho de Administração e Econômica da Paróquia, né? Então, nós, assim, achamos que seria interessante presentear, podemos dizer assim, a paróquia com a produção de um livro jubilar, né? Jubileu 70 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, é um livro que a gente espera que as pessoas, ao verem esse livro, ao terem contato com esse livro, possam assim perceber, olha, puxa vida, né? Tanta vida, tanta história, tantas pessoas compuseram a vida dessa paróquia. E também esse livro também, ele não quer ficar preso só no passado, ele traz também muito do presente, uma perspectiva também para o futuro, as suas necessidades, né? Então há alguns apontamentos para o que nós pretendemos daqui para frente. Quando nós celebramos 70 anos, a gente agradece a Deus, né, por tudo aquilo que já foi feito. E agradecemos a Deus por aquilo que estamos fazendo neste momento. E pedimos a bênção e a graça de Deus para que dê saúde e força, né, para que a gente possa fazer bem feito aquilo que está sendo feito agora, né. E é claro, é fundamental que a gente tenha sempre essa mente, esse coração aberto para o que virá, né? A partir das necessidades que a vida vai nos apresentando, a necessidade dos fiéis, a necessidade da realidade que está próxima a nós, né? Que é necessário a gente ter essa mente, esse coração aberto para o que virá, né? E pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê a sensibilidade
nos dê a serenidade para realizarmos as coisas, né? Bem, para que outros possam colher fruto disso também no futuro. O futuro sempre nos possibilita oportunidades, mas também nos faz encarar com realismo os desafios que nós temos. Certamente, um dos grandes desafios é de possibilitar um aumento na participação e a transmissão da fé para as novas gerações. A gente percebe que, na maioria das vezes, nas paróquias prevalece ainda mais a participação dos adultos, das pessoas mais idosas. É importante, então, que a gente consiga, de fato, cativar, atrair também juventudes para participar da vida e dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito. E, além disso, que a gente consiga também ser uma presença significativa para todos aqueles que carecem de uma atenção, de uma acolhida nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Aqui, de maneira muito especial, por estarmos localizados numa grande cidade, o grande sonho é que a gente pudesse fazer daqui um centro evangelizador de devoção, de propagação dessa devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então é algo que foi plantado há 70 anos atrás e que persiste como um sonho, como um ideal, como um desejo nosso. Então, eu gostaria sim, né, como até eu já escrevi, deixei uma coisa escrita para vocês, que o jubileu, esse é um sentido profundo que a Bíblia mesmo quer dar para jubileu. O jubileu, claro, que é a gente agradecer a Deus um tempo vivido, um tempo percorrido na força dele, mas, biblicamente, o jubileu deveria ser como que uma renovação, um renascimento. Então, que esse jubileu, que ainda certamente a paróquia, a comunidade vai querer continuar vivendo, pudesse ser assim uma revitalização, como que um voltar às fontes, mas que a fonte realmente fosse, antes de tudo, o que esse quadro realmente pode dizer para nós. Com Nossa Senhora, mas nos voltando sempre mais para Jesus, procurando acolher sempre mais esse Jesus, que parece que é o Jesus que Nossa Senhora, até mesmo pelo seu olhar, ela quer entregar cada vez mais para todos e cada um de nós. Eu acho que a pessoa tem que procurar a sua paróquia, principalmente a nossa aqui, vamos fazer o merchandising, né? Porque dá todas as condições para que uma pessoa siga em frente nas suas obras, nas suas realizações, sempre com o apoio dos padres, que sempre nos deram toda a atenção possível. Com as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Afonso, todos os beatos redentoristas, queremos dar continuidade ao anúncio da Boa Nova de Jesus neste lugar, em unidade com toda a congregação do Santíssimo Redentor, com o plano pastoral de evangelização da Arquidiocese de São Paulo, ao Papa Francisco, sempre com a mente e o coração abertos para enfrentar os desafios apresentados pela nossa sociedade. Louvado seja Deus por tantas bênçãos derramadas sobre esse pedaço de chão ao longo desses 70 anos. E agradecemos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela sua proteção e intercessão a todos nós.